Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos falando estamos estudando o livro de Efésios, amado. A leitura, uma explanação, ou seja, um comentário do livro de Efésios, e hoje eu quero falar acerca do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. O capítulo 4, amados, ele tem 32 versículos, então hoje eu vou comentar o primeiro 6 versículos, e depois estaremos comentando os outros versículos. Então ele começa assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Vou ler o versículo 7, porque depois estarei começando pelo versículo 7. A próxima mensagem está escrito assim: mas a cada um de nós foi dado a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Muito bem, amados, com base na leitura de hoje, eu chamo a vossa atenção, amado. O apóstolo Paulo, ele pede a todos os irmãos da igreja de Éfeso, ele diz: rogo-vos, pois, eu. Ele se identifica como sendo prisioneiro, que ele está prisioneiro, ele está em cadeia, por causa do amor que ele tem ao Senhor Jesus. Ele roga que andemos como é digno da vocação com que nós fomos chamados, que venhamos andar com toda humildade, que venhamos andar com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando nós uns aos outros em amor, que nós venhamos procurar diligentemente guardar a unidade do Espírito. A unidade é sermos ligados um ao outro, estarmos ligados num laço único, no vínculo da paz. Essa é a unidade do Espírito. Aí o apóstolo diz que há um só corpo, um só Espírito, como também cada um de nós fomos chamados em uma só esperança da vocação de Deus. Nós fomos vocacionados por Deus. Existe só um Senhor e uma só fé e um só batismo. Um só Deus que é Pai de todo, o qual é todo sobre todo e por todos em todos. Então, amados, o apóstolo aqui, ele fala sobre algo extraordinário. Ele traz-nos uma exortação. Vemos que nada se exalta com maior ênfase nas Escrituras que andar como corresponde ao chamado ao reino e à glória de Cristo.
nada se exalta com maior ênfase do que ser humilde. Ser humilde é abandonar qualquer orgulho. Ser manso quer dizer não sermos nervosos, não vivermos questionando, querendo exercer qualquer coisa por meio da força. Isso é que o apóstolo nos convoca. Essa é a excelente disposição da alma que faz com que os homens não estejam prestes a provocar o que não se sintam, que não venha a causar divisão no meio de cada irmão, que não venha causar ofensa, provocando ofensa a outro semelhante a nosso. Encontraremos em nós mesmos, pelo qual apenas nós poderíamos encontrar, amado, essa essência da humildade e da mansidão. Muitos em nós mesmos, amados, somos incapazes de exercer o perdão, de estendermos a mão para outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo vem tratando parte por parte, desde o início do capítulo 1 do livro de Efésios, falando acerca da presença do Espírito de Deus. Portanto, não deve surpreender-nos se acharmos no próximo o que cremos ser difícil em nós mesmos, pois muitas pessoas são cheias da presença do Espírito Santo e são capazes de perdoar, porque conheceram a Cristo. Existe muito cristão que são cheios da presença do Espírito de Deus, que são cheios da presença de Cristo, e eles têm esperança, eles se revestem da esperança. E isso deveria ser o acontecimento que ligasse todos os crentes, que fizesse com que todos os crentes se aproximassem do céu, porque todos nós, amados, esperamos entrar um dia na glória. Portanto, deveria ser um elo, ou seja, uma ligação do nosso coração ao próprio Deus. Então, amados, todos devem ter uma só fé. Esse deve ser o objetivo de todos os cristãos: buscar o autor e o criador de todas as coisas, buscar a natureza de Deus, buscar o poder de Deus, pois se nós cremos no mesmo Deus, então esse deve ser a nossa expectativa. Essa é a grande verdade, amado. É a grande verdade que faz com que a igreja de Cristo tenha em sua vida, tenha sido revestido nenhum só batismo. Muitos cristãos amados têm entrado na água no bastimais, são batizados até inclusive, mas nunca conheceram ao Deus Pai, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca aceitaram ao Filho de Deus como sendo Senhor e Salvador da sua alma, nunca foram iluminados pela presença do Espírito Santo. Então, precisamos, amado, conhecer ao Pai, ser íntimo do Filho
e ser batizado, ser selado com a presença do Espírito Santo como sinal da regeneração. Isso que todos os crentes necessitam. Necessita ser habitação de Deus, ser templo de Deus. O templo não é uma construção física, amado, mas somos nós, que somos habitação do Espírito, que recebemos a graça do Espírito de Deus em nossa vida. Por isso, amado, nós precisamos nos revestir dessa presença gloriosa, desse revestimento glorioso, para sermos vencedores em toda a área da nossa vida. Somente quem conhece ao Deus Santo e Poderoso, que conhece a Deus intimamente, pode ser habitação de Deus. Então eu quero convidar vocês, amados, que nessa quarta-feira, no início desse dia, venhamos ter Deus em primeiro lugar em nossa vida. Que venhamos nos aproximar desse Deus. Que venhamos buscar saúde, força, paz e sabedoria através do Deus vivo e santo. Que nós possamos olhar dentro da dimensão do Espírito de Deus, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Que possamos ser pacientes, que possamos ser compreensivos, ser mansos, ser prudentes, ver além das aparências, olhar cada irmão como sendo filho de Deus, olhar cada irmão como Deus tem olhado, da mesma maneira como Deus vê a cada um, assim nós possamos ver os nossos semelhantes. Que nós assim não venhamos errar o alvo, que nós não venhamos fechar os nossos ouvidos para a necessidade dos nossos irmãos, mas que possamos fechar nossos ouvidos a toda calúnia, a toda difamação que muitas vezes se levanta contra aquele que são semelhantes a nós. Que nós possamos guardar as nossas línguas, para que nós não possamos pronunciar nenhuma maldade, que possamos pronunciar somente bênção, que a bênção de Deus encha o meu espírito e teu espírito, com a presença da graça, da benignidade, do amor supremo, do amor glorioso, que eu e você sejamos tão bondosos, sejamos tão alegres, que todos aqueles que se aproximam de nós sinta a presença do Espírito de Deus em nossa vida. Que o Senhor venha revestir-nos da sua graça, da sua benignidade. Que o curso da nossa vida seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus se revele na minha vida e na tua vida. Que nós sejamos canal de bênção para outras pessoas. Que nós possamos proclamar a graça, o amor de Cristo, a benignidade de Cristo para todos que necessitam. Que nós possamos, amados, ser sempre maleável à essência do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha se apossar da nossa vida. Que assim nós possamos, amados, olhar o mundo da maneira como Deus tem olhado. Pois a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que nós venhamos amar também, não ao mundanismo, mas que nós possamos amar
os irmãos que estão perdidos neste mundo, amados, que necessita da salvação, que nós possamos orar por essas vidas. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas por espírito de vício, que estão aprisionados pelo adultério, que estão aprisionados muitas vezes, cheios de dívida, amados, e não conseguem ser libertos. Pessoas que têm pensamento suicida, que querem muitas vezes tirar sua própria vida, e que nós, amados, que somos servos de Deus, possamos levar a paz para almas que necessitam de paz. Que possamos levar o acalento do Espírito de Deus, trazendo vida para aqueles que estão prestes a morrer espiritualmente. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, orando nesse instante, pedindo da Tua graça, pedindo, Senhor, do Teu poder, da Tua presença gloriosa, que Teu Espírito Santo, Pai, venha iluminar o nosso espírito, que a presença do Teu Espírito Santo traga-nos paz, paz que o Senhor quer ofertar a cada um de nós, trazendo cura, libertação, trazendo prosperidade, vida e vida abundante, pois a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor, rios de água viva fluirá do seu ventre. Isso significa ter felicidade, felicidade que o mundo almeja, felicidade que tantas pessoas almejam, Pai, mas não consegue, pois o mundo jaz em iniquidade. Mas eu te peço, Pai, ilumina nossa mente, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar dentro da dimensão do Teu Espírito. Este é meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.